Bom dia a todos, salve Maria. A mulher, sua missão segundo a natureza e a graça, a ordem da salvação nos papéis profissionais. Continuação. A ordem da salvação restabelece a relação original, permitindo, na medida de sua assimilação pessoal, a cooperação harmônica e regulamentação de comum acordo da distribuição dos papéis profissionais. Além disso, leva a uma mudança básica em relação à posição da mulher, estabelecendo o ideal de virgindade. Com isso, rompe-se a norma do Antigo Testamento, segundo a qual a mulher só poderia salvar-se pela procriação. Em casos isolados, houve exceções desta norma já no Antigo Testamento, quando uma ou outra era chamada por Deus para realizar atos extraordinários a favor de seu povo, como Débora, Judite. Mas agora franqueia-se às mulheres, como algo normal, o caminho da dedicação exclusiva ao serviço de Deus, podendo desenvolver nele uma grande variedade de atividades. O mesmo São Paulo, que em outras passagens continua profundamente influenciado pela visão do Antigo Testamento, declara abertamente que, na opinião dele, o casamento é bom para homens e mulheres, mas que é melhor não se casar, e em diversas oportunidades elogia as realizações de mulheres no serviço às primeiras comunidades. Antes de passar à análise da vocação de homens e mulheres para o serviço de Deus, vamos examinar se convém exigir, segundo a ordem natural, a distribuição das profissões, no sentido de reservar determinadas profissões só para os homens e outras só para mulheres, mantendo, eventualmente, um terceiro grupo aberto a ambos. Penso que essa questão também deve receber resposta negativa, tendo em vista as grandes diferenças individuais que fazem com que algumas mulheres se aproximem muito do tipo masculino e alguns homens muito do tipo feminino, de modo que toda profissão masculina pode ser competentemente exercida também por certas mulheres e toda profissão feminina por certos homens. Por isso, me parece melhor não levantar barreiras legais sobre esse aspecto. Basta insistir numa educação, formação e orientação vocacional de acordo com a natureza para que se faça uma opção profissional adequada, eliminando elementos impróprios por meio da aplicação de exigências objetivas e severas. Normalmente ocorrerá uma divisão espontânea, uma vez que a diferença das naturezas impõe, obviamente, a presença de aptidões específicas para determinadas profissões. Nas áreas em que predominam a força física, o raciocínio abstrato, a criatividade independente, trata-se predominantemente de profissões masculinas. Portanto, no trabalho pesado da indústria, do comércio, da agricultura, no ramo das ciências exatas, na matemática, na física, matemática e, consequentemente, na tecnologia, além disso, no trabalho mecânico dos escritórios e da administração, e em certos campos da arte, não em todos, sempre que convier a emoção, a intuição, a empatia, a capacidade de adaptação e onde está em jogo o ser humano como um todo para cuidar dele, formá-lo, ajudá-lo, compreendê-lo ou exprimir seu ser, aí se trata de um campo de ação genuinamente feminino. Portanto, em todas as profissões pedagógicas, de saúde, no trabalho social, nas ciências que têm por objeto o ser humano e sua atuação, nas artes ligadas à representação do ser humano, mas também na atividade comercial, na administração pública voltada para o contato com as pessoas e a assistência. É claro que, em épocas de extremas dificuldades econômicas, como a nossa, em que é necessário pegar o emprego que se oferece, esteja ele de acordo com as inclinações específicas e individuais ou não, não será possível implementar a distribuição natural das profissões. Hoje, é praticamente comum as pessoas exercerem profissões para as quais não têm vocação por natureza. Contrário, já constitui quase um caso de sorte.
Nessas circunstâncias, deve-se tirar o máximo da situação imposta. Por um lado, tentar corresponder às exigências objetivas da profissão e, por outro lado, não renegar ou deixar definhar a própria natureza, e sim fazê-la valer em proveito do todo. Isso pode significar, por exemplo, que uma mulher que tem um trabalho mecânico se mostre compreensiva e prestativa para com os colegas, que um homem talvez demonstre espírito criativo na organização do trabalho. Claro que isso exige um alto grau de maturidade pessoal e muita boa vontade de adaptar-se a qualquer situação e de dar sempre o melhor de si. Uma atitude que dificilmente pode ser atingida se não existir a convicção de que as condições de vida são dadas por Deus e que o trabalho é um serviço prestado a Deus que nos dá a possibilidade de desenvolver em sua honra os dons que Deus nos deu. Isso se aplica a qualquer profissão, não apenas aquelas que chamamos de dedicadas a Deus, se bem que nestas últimas ganhem destaque especial. Disse, até na linguagem comum, que sacerdotes e religiosos precisariam ter uma vocação especial, isto é, que deveriam ter recebido um chamado especial de Deus. Existe, nesse particular, uma diferença entre homens e mulheres? Em todos os tempos, homens e mulheres se viram chamados para a vida religiosa. E, vendo hoje a grande variedade da vida religiosa, há muitas formas de prática da caridade que, em nosso tempo, são exercidas também pelas ordens e congregações femininas, deparamo-nos com apenas uma diferença essencial, a de que a atividade sacerdotal é reservada tão somente aos homens. Com isso, encontramo-nos diante da questão difícil e controvertida do sacerdócio da mulher. Observando a atividade do próprio Cristo em relação a esta questão, vemos que ele aceita para si e para os seus os serviços de caridade de mulheres que há em seus discípulos e confidentes mais próximos, também mulheres, mas que não conferiu a elas o sacerdócio, nem mesmo a sua mãe. Nem mesmo a sua mãe, Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, que em perfeição humana e plenitude da graça estava acima de toda a humanidade. Palavra de uma santa, Santa Edith Einstein. A Igreja primitiva conhece uma grande variedade de atividades caritativas exercidas nas comunidades pelas mulheres, além de uma forte influência apostólica das confessoras e mártires. Ela conhece a virgindade consagrada ao serviço litúrgico e até mesmo ao cargo eclesiástico, o diaconato das mulheres com sua própria consagração. Mas nem ela induziria o sacerdócio da mulher. O desenvolvimento histórico posterior leva à perda desses cargos pelas mulheres e rebaixamento progressivo de seu status jurídico-eclesiástico, ao que tudo indica, sobre a influência de ideias baseadas no Antigo Testamento e no direito romano. Em épocas mais recentes, registra-se uma mudança por causa da grande demanda de mulheres nas instituições de caridade e de pastoral. Da parte das mulheres, há um certo empenho no sentido de que se confira a essas atividades novamente o caráter de um cargo de consagração eclesiástico, e é bem possível que esses reclamos um dia sejam atendidos. Fica a pergunta se este seria então o primeiro passo no caminho do sacerdócio da mulher. Do ponto de vista dogmático, não me parece haver nenhum empecilho que impeça a Igreja de introduzir uma novidade até agora inaudita. Se esse passo é recomendável, é uma questão que admite argumento a favor e contra. Contra ela se levanta toda a tradição e o exemplo da própria Mãe de Deus, desde os primeiros tempos até hoje. Cristo veio ao mundo como Filho do homem, de modo que a primeira criatura criada, segundo a imagem de Deus em sentido extraordinário, foi um homem. E isso me parece indicar que ele pretendia instituir só homens como seus representantes oficiais na terra.
Mas, tendo-se ligado a uma mulher tão intimamente como a nenhum ser na terra, e tendo criado tão proximidade à sua imagem como a nenhum outro ser humano, antes ou depois, tendo-lhe conferido uma posição na igreja como a nenhum outro ser humano, chamou também em outros tempos mulheres a uma íntima união com ele, para que fossem mensageiras do seu amor, anunciadoras da sua vontade perante reis e papas, precursoras do seu reinado no coração dos homens. Não pode existir vocação mais elevada do que a de esposa do Cristo, e que vê aberto esse caminho, e quem vê aberto esse caminho não vai querer nenhum outro. Pertencer e servir a Deus em livre doação de amor não é apenas a profissão de alguns escolhidos, e sim de todos os cristãos, sejam eles ordenados ou não, homem ou mulher, todos são chamados a imitar Cristo. Quanto mais se progride neste caminho, mais se fica parecido com Cristo, e como Cristo representa o ideal da perfeição humana, no qual são abolidas todas as unilateralidades e falhas, reunidas todas as qualidades da natureza masculina e feminina, eliminadas as fraquezas, seus seguidores também passam a ser elevados cada vez mais para além dos limites da natureza. Por isso, verificamos em homens santos, a suavidade e bondade feminina e uma preocupação verdadeiramente maternal com as almas que lhes são confiadas. E em mulheres santas encontramos coragem, proficiência e determinação típica masculina. Assim, a imitação de Cristo leva ao desenvolvimento da vocação original do ser humano, ser imagem de Deus, do Senhor da criação, protegendo, preservando e promovendo todas as criaturas que o rodeiam, do Pai gerando e formando filhos para o reino de Deus em paternidade e maternidade espiritual. Ultrapassar os limites naturais é a ação suprema da graça, podendo jamais ser alcançado pela luta autossuficiente contra a natureza ou pela negação dos limites naturais. O único caminho é a submissão à ordem estabelecida por Deus. E terminamos hoje, e o próximo capítulo fala sobre a vida cristã da mulher. A todos os senhores, salve Maria.